O gato do hospital pediu para entrar em um quarto de paciente. Mais tarde, o mundo inteiro ouviu essa história. Olá, amigos! A maioria das pessoas em nosso mundo moderno provavelmente gostaria de saber pelo menos um pouco sobre o seu futuro. Eles encontrarão o amor de sua vida ou farão a escolha errada? Devo sair do meu emprego e arriscar abrir meu próprio negócio ou devo permanecer onde estou? Mas eu tenho apenas uma pergunta para te fazer. Você gostaria de saber a data em que vai morrer? E como você se sentiria se não fosse uma pessoa, mas um gato que estivesse dando indicações de que alguém pode falecer? E acredite, isso não é uma piada. Nessa história vamos falar sobre um gato comum chamado Oscar. Ele vive em um hospital em Providence, nos Estados Unidos, e se parece com a maioria dos outros gatos que adora comer e dormir bem. E ninguém sabe realmente de onde ele veio. Tudo o que eles sabem é que Oscar chegou ao hospital como um pequeno filhote. Ele cresceu e viveu lá toda a sua vida, enquanto a equipe compassiva cuidava dele. E embora Oscar seja amado por todos os pacientes e médicos, ele ainda é um solitário. Ele é tão independente que raramente permite que as pessoas o acariciem. Claro que o peludo não tinha permissão para andar pelos corredores do hospital ou entrar nas enfermarias, e foi assim por um bom tempo. Até que um dia, esse incidente aconteceu. O médico de plantão notou Oscar parado na porta da enfermaria. Ele não sabia como o gato tinha ido para lá, mas Oscar estava arranhando a porta e miando de forma melancólica. No início, o médico queria levar o gato de volta para o seu lugar, que era lá fora. Mas por curiosidade ele decidiu verificar por que o gato estava tão determinado a entrar naquele quarto em particular. Quando o médico abriu a porta, Oscar entrou e ficou no meio do quarto por alguns segundos. Momentos depois, ele rapidamente pulou na cama de um dos pacientes. Oscar cheirou o homem por alguns segundos e depois foi dormir bem ao lado dele. Esse tipo de comportamento era muito estranho. Mas o que você pode dizer sobre o gato? Como eu mencionei antes, Oscar era um solitário. Mas por algum motivo ele veio ficar ao lado desse paciente. E isso foi apenas o começo. Algumas horas depois, o botão vermelho piscou, informando que um paciente havia falecido. Imagine a surpresa do médico quando descobriu que a pessoa que morreu era o mesmo homem com quem Oscar dormiu. Provavelmente foi apenas uma estranha coincidência. Mas depois desse incomum incidente, o gato foi autorizado a entrar nas enfermarias, enquanto os médicos decidiam observá-lo. E para surpresa de todos, ele entrava no quarto e cheirava o paciente, se deitando e adormecendo aos pés daqueles que iriam falecer em poucas horas. O estranho sentido do gato fez as pessoas pensarem uma coisa: como é que um gato sempre sabia qual era a pessoa que ia morrer? Desde então, a equipe do hospital começou a confiar tanto em Oscar que, quando o via dormindo na cama de alguém, ligavam para os parentes do paciente para que pudessem entrar e se despedir. Mas também houve casos em que o gato refutou o prognóstico do médico. Um dia eles levaram Oscar para um paciente que eles achavam que iria morrer em breve. Oscar, no entanto, não ficou perto do paciente por mais de alguns segundos, mas foi dormir na cama ao lado dele. A primeira pessoa viveu várias semanas, enquanto a segunda pessoa acabou morrendo. Dias depois, quando as especulações sobre as habilidades dos gatos se tornaram amplamente conhecidas, os médicos começaram a temer que os parentes transferissem seus entes queridos para outras instituições diferentes. Mas aconteceu exatamente o contrário. Eles só tinham que agradecer a Oscar. As pessoas puderam se despedir de seus entes queridos e todos sabiam que o gato ficaria ao lado do paciente até o fim. Mas uma pergunta permaneceu: o que os pacientes sentiam quando Oscar ia dormir com eles? Os pacientes idosos do hospital, com o qual o gato decide ficar, começaram a contar a ele sobre suas difíceis decisões na vida. Eles contam que tiveram que fazer coisas boas, mas também coisas ruins, das quais eles se arrependem. Era como uma espécie de confissão que torna mais fácil para eles deixarem esse mundo. O gato geralmente pula no parapeito da janela e fica por lá por horas, ou se enrola em uma bola de pelos na cama do paciente e fica lá até o seu fim. Os médicos do hospital dizem que ele já apoiou mais de 500 pessoas em suas últimas horas e veem a presença de Oscar na enfermaria como um bom sinal.
A maioria dos parentes agradeceu ao gato pelo aviso. Mas um dia, Oscar decidiu sair da sala. Imagine a surpresa dos médicos quando ele começou a correr de um lado para o outro no quarto e a miar alto, expressando assim sua vontade de sair. Acontece que o paciente do qual Oscar estava acompanhando estava passando por um tratamento médico experimental. Então, assim que o paciente começou a melhorar devido ao novo medicamento, Oscar decidiu sair de lá. Mas semanas depois, o gato voltaria para o mesmo quarto e na manhã seguinte, o paciente faleceu. Muitos cientistas até tentaram explicar o fenômeno de Oscar. Eles especularam que era uma sensibilidade felina comum, sugerindo que os gatos podem captar reações químicas especiais. Mas então que surge a pergunta: por que outros gatos não podem fazer isso? E essa pergunta, até hoje, ainda não foi respondida. Oscar é um gato tão inusitado que até se tornou a inspiração para um episódio de uma famosa série de TV chamada Mystery House. Ele nunca está errado, disse David Rosa, professor da Brown University, que tem pesquisado o fenômeno do gato. Não importa o que digamos, ele sempre está perto da pessoa que será a próxima a nos deixar. Há 15 anos, o gato tem vagado lentamente pelos corredores do terceiro andar desse centro médico. Ele não é apenas um mistério para a ciência moderna, mas também o melhor amigo para muitos pacientes. Eles aceitam seu destino mais facilmente quando o amigo peludo está com eles. Os familiares dos pacientes que já faleceram admitem estar muito gratos a Oscar por estar com seus entes queridos nos últimos minutos de suas vidas. Existem muitos mitos sobre as habilidades únicas dos gatos, e a maioria deles já foi refutada pela ciência. Mas os cientistas não conseguiram chegar a um consenso em relação a esse gato. E então, amigo, o que você achou? Que isso é apenas uma coincidência? Ou você acha que o gato de alguma forma tem um sentido para isso? Não esqueça de escrever sua opinião aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, deixe seu gostei. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.